Mateus 4:4. Mas ele respondeu e disse: está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus escreveu isto. A Bíblia, para você, é o seu guia, é o seu manual. E Deus Todo-Poderoso escreveu para você. Dentro deste livro, você encontrará instruções sobre como você deve viver sua vida. A Bíblia aborda uma ampla gama de tópicos, e um dos tópicos que a Bíblia aborda é o tema da preocupação. Deus é nosso Criador. Sabia que nós, como humanos, temos uma propensão a nos preocupar, e em sua Bíblia ele nos instruiu sobre como podemos superar a preocupação. Basta fazer algumas pesquisas sobre os efeitos da preocupação e do estresse no corpo humano. Você encontrará rapidamente que Deus não nos projetou para viver em um estado constante de estresse e preocupação. 2 palavras para você hoje. Não se preocupe. Esta é uma mensagem de Jesus hoje. Não se preocupe, mas Jesus, isso está acontecendo comigo. Jesus está dizendo a você: não se preocupe, Mateus 6:25-34. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua vida, o que você vai comer ou o que você vai beber, nem com o seu corpo, o que você vai vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que roupas? Olhe para os pássaros do céu, pois eles não semeiam, nem colhem, nem reúnem em celeiros, mas seu Pai Celestial os alimenta. Você não tem mais valor do que eles? E quanto às roupas, considere os lírios do campo como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam, e ainda assim eu digo a vocês que mesmo Salomão, em toda a sua glória, não era arranjado como um deles. Agora, se Deus veste a grama do campo, que hoje é e amanhã é lançada no forno, não vai muito mais vestir você, ó você de pouca fé. Portanto, não se preocupe dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois são os gentios que procuram todas essas coisas, e seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas elas. Mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará com suas próprias coisas. Suficiente para o dia é seu próprio problema. 3 vezes nesta passagem das Escrituras, Jesus diz para você não se preocupar. Então, da próxima vez que a preocupação atacar você, quero que você leia Mateus 6:25-34, e você ouvirá as palavras de Jesus 3 vezes dizendo a você: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Nesta passagem das Escrituras, Jesus não está dizendo a seus seguidores para deixarem seus empregos. Ele não está dizendo a eles para serem preguiçosos e esperarem que Deus providencie sobrenaturalmente. Nem está sugerindo que as pessoas não trabalhem para sustentar suas famílias. Nem está dizendo às pessoas para não planejarem o futuro. O que ele está dizendo a você é: não fique tão consumido e obcecado com preocupações. Então, eu lhe faço uma pergunta simples hoje. Com o que você está se preocupando? Se Deus disse a você: eu nunca vou te deixar, nem te abandonarei, com o que você está preocupado? Se Deus está no controle, com o que você está preocupado? Se Deus, o Pai, é todo-poderoso e todos sabem, com o que você está preocupado? Se Deus está sempre lá na hora da angústia, esta é uma palavra direta do céu hoje. Deus está com você, mesmo na crise que você está enfrentando hoje. Ele está lá com você agora, enquanto você enfrenta as probabilidades impossíveis. Ele está lá com você agora, enquanto você enfrenta o relatório do médico. Ele está lá com você, enquanto você enfrenta os gigantes em sua vida. Eu sei.
Eu sei que parece impossível, mas a Bíblia está dizendo para você: não se preocupe. Com o que você está se preocupando hoje? Eu só quero lembrar a todos vocês que enquanto estamos enfrentando a crise, a doença, a incerteza no mundo, Deus é maior que todas essas coisas. Está tudo bem não poder resolver cada situação da sua vida. Está tudo bem não ter a solução. Mas saiba disso, você tem um Deus que tem a solução perfeita. Nosso Deus é especialista em criar soluções para situações impossíveis. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. A Bíblia diz que não devemos estar inquietos por nada. A palavra inquieto, de acordo com essa escritura, significa que não devemos nos preocupar com nada. A primeira razão pela qual não devemos pensar ou ficar preocupados com nada é que nossas preocupações nunca vão melhorar. Em vez disso, as preocupações normalmente pioram a condição das pessoas. Isso não significa que devamos ser insensatos e impensados. Podemos fazer planos sobre o futuro e confiar na graça de Deus para nos ajudar no futuro. Porém, Deus não quer que perfuremos nossos corações com tristezas por causa dos desafios e cuidados desta vida. Sempre haverá motivos para nos preocupar, mas também podemos escolher não ficar preocupados. Devemos ter cuidado com nada. Em vez de sermos atenciosos e preocupados, devemos apresentar nossos pedidos a Deus com um coração cheio de ação de graças. Não importa quão grandes nossos desafios se apresentem diante de nós, devemos aprender a magnificar nossa confiança em Deus acima de nossos problemas. Deus não disse que deveríamos viver em uma pequena La La Land. Nós, como cristãos, precisamos lidar com a realidade. E a realidade é que na vida de cada pessoa há razões legítimas para se preocupar. Para algumas pessoas, é uma doença. Para outras, são seus filhos. Outros, seu trabalho. Outros, seu relacionamento. Outros, é como eles vão pagar as contas ou como vão colocar comida na mesa. Mas qual é a preocupação? A preocupação limita sua visão. A preocupação diz que tudo termina com você e seus recursos. Mas isso não é uma realidade para um filho de Deus. Então, da próxima vez que se preocupar, ouça as palavras de Jesus e não se preocupe. Entregue essa preocupação a Deus. Apenas entregue a Deus. Apresente-a a Ele. Ele é um Pai amoroso. Não se apegue à preocupação. Entregue a situação a Deus e permita que a paz de Deus transborde. Seus recursos são limitados, mas os de Deus não são. Uma das maiores causas de preocupações é o medo do desconhecido e o medo de falhar ou perder. Mas Cristo já venceu a batalha e não podemos ser derrotados se permanecermos em Cristo. Nós não precisamos nos preocupar porque somos mais que vencedores através de Cristo. O medo foi derrotado. Você não é um candidato do medo. Você não é um filho do medo e da preocupação. Deus é seu Pai e você é filho dele. Deus sabe como a história termina. Deus sabe o que precisamos antes de lhe apresentarmos nossos pedidos. Ele é um Pai amoroso que cuida de nós. Ele nos valoriza e, em suas mãos, em vez de nos preocuparmos com o que o futuro nos reserva, devemos antes buscar a face de Deus, o Deus que sustenta o futuro. Posso te contar um segredo? O problema com o qual você está estressado e se preocupando, Deus já resolveu. Você só não sabe ainda. Lembre-se que Ele é um Deus que abre um caminho quando parece não haver jeito. O que você está preocupado com hoje? Não sei o que está estressando você hoje, mas o que eu sei é que você tem um Deus que é maior do que essas coisas com as quais você está se preocupando. Um Deus que cuida e ama você.
Preocupação é um ladrão de alegria. A preocupação é um ladrão de paz. Quando você vê preocupação, você verá perturbação. Onde há preocupação, você encontrará falta de paz. Onde há preocupação, você encontrará desesperança aí. Ou você permite que a preocupação o domine, ou você a supera, acreditando nas palavras de Cristo que dizem que você não deve se preocupar. Se preocupar não resolve nada. Eu não vi ninguém resolver seus problemas se preocupando. Se preocupar só vai agravar os problemas para você e a preocupação continuará crescendo. Você precisa saber que o diabo quer que você duvide de Deus e duvide do seu futuro. O diabo quer que você duvide dos planos que Deus tem para a sua vida. E é por isso que ele trará preocupações com o que você está se preocupando em sua vida agora e que Deus não pode fazer. Encorajo você hoje a acreditar em Deus e acreditar em Jesus, confiar nele e em quem ele é. E confie no fato de que ele é capaz de salvá-lo de qualquer situação que você esteja enfrentando. Veja o que Jesus disse aos discípulos que tinham muitos motivos justificáveis para se preocupar. João 14:1. Não se turbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Os seus discípulos tinham motivos para estarem perturbados. Jesus tinha acabado de lhes dizer que um deles era um traidor e que os abandonaria naquela noite. Tudo isto iria legitimamente perturbar os discípulos. Mas olha o que Jesus lhes disse: não deixes o teu coração ter problemas. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu que poderíamos ter um coração tranquilo mesmo em uma vida conturbada. Jesus disse aos discípulos, e ele está dizendo a você hoje: em vez de ceder a um coração perturbado, coloque sua confiança em Deus e no próprio Jesus. Então, eu lhe pergunto hoje: você confia em Deus? Você confia nele? Em sua palavra? Você confia que ele é maior do que qualquer situação que você possa estar enfrentando ou desafio que possa estar enfrentando? Não há nada impossível para Deus resolver. Posso lhe dizer a verdade e um segredo. Você não precisa saber o futuro para parar de se preocupar. Você não precisa ter tudo planejado antes de parar de se preocupar. Tudo que você precisa fazer é conhecer quem sabe, conhece o futuro. Tudo que você precisa saber é aquele que conhece o fim desde o começo. E esse é Deus. Não importa como será o amanhã, Deus existe. Confie nele.